Olá, vamos fazer então o Caderno Aprender Sempre, volume 3, segundo ano do ensino médio. Queria agradecer aos alunos que têm utilizado aí, tanto os vídeos do nono quanto os vídeos do terceiro ano. Então aí vamos fazer a aula 1 e 2, né? E ela tem um mapa mental, como se lê. Ao final de cada exercício, vai ser feitas as colocações que foram apresentados, tá? No exercício aula 1 e 2, nós temos os objetivos da aula, que é comparar dois números racionais representados na forma decimal e na forma fracionária. Então, como é um pouquinho diferente dos outros vídeos, do nono e do terceiro ano, vou fazer as atividades dos exercícios e daí cada aluno fica com o seu mapa mental para terminar. Então, no exercício 1, ele foi dividido em 3 partes, tá? Então, nós vamos olhar aí o item 1, 2 e 3. Você lembra como se lê as seguintes frações e números decimais? Escreva-os. Então, nesse exercício, né, nós temos que lembrar um pouquinho lá de português. Sim, português. Porque como se lê o 7 aqui no numerador, nós lemos 7. Você escrever 7. E 10 no denominador, nós temos décimos. Tá? Então, nós temos 7 décimos. Essa leitura é muito importante, tá? Principalmente quando nós vamos nos comunicar com alguém. E na letra B, nós temos 6 no nosso numerador e 400 avos no nosso denominador. Lembra lá que após, né, o valor 10 na parte de baixo, nós utilizamos a palavrinha avos, tá? Muito bem. Na letra C, nós temos 5 centésimos, né? Centésimos. Porque nós estamos dividindo por 100, né? Décimos, porque estávamos dividindo por 10, e centésimos, que estamos dividindo por 100. E agora, 200 avos, tá? E na letra E, 20. Ui, ficou feio meu 20. Mas 20 avos, tá? Então, bem interessante essa retomada aqui de conteúdo, tá? E ela é bem similar a quem está trabalhando também lá no nono ano, tá? A letra F e a letra G foi colocado um número decimal, mas também dá para ser colocado. Então, essas palavras, né? Ela vem lá de quando você aprendeu as casinhas decimais. Você não só aprendeu que tinha casinha da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Muito bem. Depois você aprendeu que tinha a vírgula e da esquerda para a direita nós tínhamos a casinha dos decimais, dos centésimos, do milésimo, dos décimos, de milésimos e por aí vai. Então, ao olhar a letra F, na casinha da unidade, nós temos o 0. Na casinha do décimo, nós temos o 3. E na casinha do centésimo, nós temos o 4. Então, ele parou aqui ó, na casinha do centésimo. Então, eu tenho aqui 34 centésimos, tá? Centésimos. Lembrando, centésimos com letra C, tá? Do 100, do numeral 100. Já ouvi aqui alguém se confundindo, tá bom? Não se confunda. E agora, na letra G, nós temos na casinha da unidade 2 inteiros, tá? E depois, no decimal, né, nos décimos 5, o 0. E lá na casinha do milésimo, aqui na casinha do milésimo, nós temos o 6. Então, aqui nós temos 2 inteiros, 2 inteiros, tá? Posso escrever assim, e 500, tá difícil de escrever aqui, no final da página, 506, o que agora?
Eu utilizei 500, eu não vou utilizar 5 décimos, 0 centésimos e 6 milésimos, eu vou falar tudo, 506 milésimos, tá? Deixa eu ver, tive que dividir aqui, tá? Milésimos, porque acaba na casinha do milésimo, tá? Então, esse foi o exercício 1, parte 1. Vamos para a parte 2. Na parte 2, ele quer que, entre as frações da atividade anterior, quais são equivalentes. Então, neste momento, eu não vou utilizar nem a letra F, nem a letra G. Ele quer apenas das frações, tá? Então, primeiro, eu vou olhar as frações e vou ver quais estão já no seu formato mais reduzido, ou seja, no seu formato mais simplificado, tá? 7 décimos é o máximo que eu posso simplificar aqui. Por quê? Não tem um valor, né, que vai dividir o 7 e o 10 e vai me dar um valor mais reduzido do que isso. Então, vou esperar deixar ele aqui. E os 6 quatrocentos-avos? O 6, eu posso fazer aquela famosa divisão por 2. 6 dividido por 2, nós temos o quê? O 3, né? E 400, lembrando nessa simplificação, reduzir aqui, ó, é sempre a divisão por o mesmo número, tá? 400 dividido por 2, nós temos 200. Então, agora eu tenho 3 200avos. Peraí. 3 200avos parece alguma coisa que, olha só, já fiz isso. Então, a letra B e C são equivalentes, tá? Lembrando, né, equivalentes quer dizer o quê? Iguais, tem a mesma quantidade, tá bom? Letra C, 5 centésimos, tá? Então, novamente, eu vou procurar um valor, maior valor para dividir o 5 e o 100, tá? O 5 eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Esse 100 também vou dividir por 5. 100 dividido por 5, 20. Então, eu tenho 1 vinteavos. 1 vinteavos, opa, está aqui, ó, igualzinho a letra E. Então, eu tenho C. Aqui eu escrevi C, é D, né? D. Eu tenho o C e a letra E também equivalentes. Tá? A única aí que ficou sozinha foi a letra A. Não temos frações equivalentes. Opa, escrevi ao contrário aqui. Equivalentes. Certo? Então, é isso. Uma pequena observação já do primeiro exercício, né? Explicando aqui o que são equivalentes ou não. E a parte 3 desse exercício, nos pede para que nós comparemos cada um dos pares de números racionais a seguir, utilizando os sinais do maior, menor ou igual. Então, nós temos duas frações, vamos ter que falar qual que é o maior, qual que é o menor e se elas são iguais, ou seja, equivalentes, tá? Então, olha só que legal. Aqui, 7 e 4. Ah, eu vou ter que fazer MMC? Você pode fazer MMC, mas ao olhar aqui, eu sei que este valor 7, quer dizer que eu peguei um bolo, vamos supor assim, e dividi em 7 pedaços. E se eu pegar esse mesmo bolo e dividir em 4? Se eu dividir em 4, eu acho que eu terei pedaços maiores, né? Do que o se eu dividir em 7. Então, aqui eu já sei de cara que 3 sétimos é menor que 2 quartos. Ah, mas tem como provar isso? Tem, olha só. 7 e 4. Vamos fazer aqui o MMC, né? O MMC tá fácil. 4 vezes 7, 28. 28, vou dividir por 7, dá 4. 4 vezes 3, 12. E depois aqui, vou fazer com a próxima. 28 dividido por 4, 7. 7 vezes 2, 14. O famoso, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, eu posso dizer que 12 é menor do que 14, tá? Lembrando que a nossa leitura aí, né, da esquerda para a direita, então, boquinha maior é o sinal de maior, boquinha menor. Fechada é o sinal de menor. Ah, esse é bem legal aqui também. Nós temos 5 onzeavos e 4 quartos. 4 quartos é um inteiro. É como se eu pegasse o
Pô, eu peguei o bolo, dividi em 4, comi inteiro. Comi todos os 4 pedaços. Então, com certeza, 5 onzeavos vai ser menor do que o meu bolo inteiro, do que 4 quartos, tá? Então, pequenas coisas que a gente não precisa fazer toda hora a nossa colocação, tá? Do MMC, de fazer uma fração equivalente, a gente pode observar isso daí. Na letra C, o 7 terços, 7 é maior do que 3, já tô vendo aí que tá um pouquinho diferente. E 14 sextos. 14 sextos, 14 é bem maior do que 6. Será que não dá para simplificar? Então vamos lá. 7 terços. Já cheguei no finalmente aqui, acho que não tem nenhum valor que dê para simplificar mais 7 terços. Mas 14 sextos, eu vou pegar o 14 e vou dividir por 2. Porque 14 e 6 são números pares, então eu já divido por 2. 14 dividido por 2, 7. E 6 dividido por 2, 3. Opa, então nós temos valores aqui iguais. Ah, mas eu não tinha que olhar o denominador? Sim, eu olhei o denominador, mas eu olhei o numerador também. Esses valores estavam muito maiores do que os denominadores, do que a parte de baixo da fração. Então, a gente faz essa observação, tá? Olha só, são várias observações, são várias frações, formatos diferentes, números diferentes. Então, cada caso é um caso. Na letra D, fica bem mais fácil. Por quê? O denominador é igual. O 9 e o 11 são maiores do que 2, concordo. Mas a divisão nas duas frações está sendo por 2. E o número 9 é menor do que o número 11. Logo, eu sei que quem é menor e quem é maior, tá? Fica muito mais tranquilo assim. Depois, nós temos 3 décimos e 3 sétimos, tá? Então, olha aqui. Aqui vale, olha, o 10, quer dizer que eu peguei meu bolo e dividi por 10 pedaços. Esses 10 pedaços são bem menores do que se eu dividisse em 7, tá? Então, eu tenho aqui 3 décimos, ele é menor que 3 sétimos. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Bem interessante esse exercício, eu achei bem legal, bem bacana. E aqui no exercício, continuação do exercício 3, né? Tem aí uma lista grande, tá? 4 quintos vai ser maior do que 4 sextos. Pensa lá, pega aquela assadeira de bolo legal, bacana, que sua mãe faz bolo, que sua avó faz bolo, que alguém da sua família, né, faz sempre naquela assadeira mesmo de bolo. Agora você imagine, aquela mesma assadeira sendo cortada várias vezes. Se você cortar em 5 pedaços, você vai ter pedaços maiores do que você cortar em 6, tá? Então, se você pegar 4 pedaços de 5, ele é bem maior do que 4 pedaços de 6, ainda vai ficar faltando 2 no cantinho ali, tá? E aqui de novo, ó, sempre analisando caso a caso. 1/8. 4,32 avos. 4,32 me parece assim muito próximo de alguma simplificação. Lembrando que toda vez que eu simplifico uma fração, eu sempre vou fazer a divisão por o maior número possível, tá? Eu sei bem a tabuadinha, ou pelo menos, né? Acho que sei um pouquinho. E 4 dividido por 4 dá 1. E 32 dividido por 4 dá 8. Então, aquela tabuadinha que você ainda não decorou, seria bom decorar, porque é aqui que a gente percebe a rapidez que a gente faz a atividade, tá? 4,32 está na tabuadinha do 4, então eu posso dividir 4,32 avos por 4, tá? Para manter essa maior divisão e ter a fração irredutível, né? O menor número que eu posso colocar aí na fração. Então, encerramos as frações. Agora, nós vamos para os números decimais. Novamente, vou fazer aqui no cantinho, ó, unidade, passou da unidade, eu tenho décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, tá? Então, até ficar craque, faz as casinhas, não tem problema nenhum. Então, ó lá, na letra H, na casinha da unidade, temos o 1, e depois 54, e depois o outro valor é 4. Logo na casinha da unidade, eu já sei quem é maior. Por quê? 4 é maior do que 1. Mas tem o 54 depois da vírgula. Tudo bem. Só que o valor 4 na casinha da unidade sobrepõe o 1 na casinha da unidade. Então, 1,54 é menor que 4,6. Certo? Utilizando novamente a mesma casinha, vamos para a letra I. Nós temos, então,
8 na casinha da unidade. Os dois estão iguais, vamos para a casinha dos décimos. Tenho 9 e aqui também tenho 9. E tem um valor 0 na casinha do centésimo. Quer dizer, então, que esse número é menor? Não. Olha só, qual é o símbolo do zero? Zero é um algarismo que indica nada. E, novamente, nós temos nada aqui na casinha do centésimo. Esses valores são iguais, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a posição dos números, tá? Nós estamos trabalhando com o sistema posicional decimal, onde está o número importa muito, tá? E vamos para aqui o final, casinha das unidades 0, aqui na letra J, 0. Na casinha dos decimais, nós temos 3 e 3, legal, bacana. Depois aqui na casinha dos centésimos, nós temos 5, na outra nós temos o 0. E depois no milésimo, nós temos 5. Olha só, geralmente você fala 0,35 ou 0,305, tá? Aí você pensa, 35 é menor do que 305. Beleza, concordo. Só que a posição desses valores é depois da vírgula. Então, se é depois da vírgula, o que me interessa é quem vem primeiro aqui, ó. Décimo, centésimo, milésimo ou décimo de milésimo. Então, na casinha do 3, tá tudo igual. Beleza. Vamos para a casinha do centésimo. Na hora que eu olho na casinha do centésimo, o 5 é maior do que 0. Então, 0,35, ou seja, 35 décimos é maior que 0,305 ou 305 milésimos, tá? Então, mas tá errado. Ué, não tá errado, tá? Nós temos que olhar a posição dos valores, tá? Posição. Olha só que legal, vou falar aqui para você. E se eu fizer assim, ó, 0 e 1? E eu falasse para você que eu quero essa quantia em real. Eu quero em dinheiro. Em real, isso aqui é 1, ó, vou escrever, ó, 1 real. Certo? Não é isso? Agora eu vou usar os mesmos algarismos. 1 e 0. E eu quero essa quantidade em real, em dinheiro. Então, eu sei que aqui eu tenho 10 reais. Certo? Tá vendo? São os mesmos algarismos? São, mas a sua posição fez toda a diferença. Garanto que ao pedir um dinheiro, ao pedir uma quantidade em real, você vai querer o 10 reais e não R$1, tá? Mesmo utilizando os mesmos algarismos, certo? Exercício 2. Escreva como se lê cada número racional a seguir. Siga as instruções do professor e utilize os espaços abaixo para redigir sua resposta. Lembrando que ao final de cada exercício você vai ter aí as suas anotações para fazer no seu caderno do Aprender Sempre. Tá? Então, como que se lê essas coisas aqui, né? Se lê 2 terços. Lembrando, né? Até o 10 nós utilizamos, né? Meio, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, né? Então, olha só, nós temos aqui 6 sétimos, tá? Que são 6 partes de 7. De novo lá, 1 décimo. Olha só que legal, né? E se eu fosse escrever isso aqui em formato decimal? Já consigo escrever aqui, ó, 0,1. Não é um décimo, tá? Depois eu tenho o quê? 2, 20 avos. Ué, dá para simplificar? Dá, se eu dividir por 2, dá 1 décimo, que é exatamente o mesmo valor da letra C. Que coisa, não? Que coisa. Então, é bem legal. Depois, nós temos 1 centésimo. 1 centésimo, podemos escrever 0,01. E agora, né, continuando,
nós temos 2/200, então nós temos 2/200, 3,2, olha, 3 inteiros e 2 décimos, tá? Lembrando lá, primeira casinha, após a vírgula, a casinha do decimal. Aqui nós temos 1 inteiro, a casinha da unidade, 1 inteiro, e 45. Opa, saiu um 5 com um M aqui, vamos lá. 5, o quê? Né? Temos a casinha decimal, nós temos depois a casinha do centésimo. Tá? Então, porque certeza que é décimo? É certeza, ó, nós temos aqui 32 dividido por 10. Depois, 1,45 dividido por 100, nos centésimos. Opa, faltou o S aqui, centésimos. E menos, opa, sumiu. Menos 6 inteiros. Ué, mas é um número inteiro? É um número inteiro. É negativo? Sim, negativo é um número inteiro. Lembra lá, nós temos números naturais, números inteiros, números racionais, né, formando os números reais. Então, nós temos 6 inteiros e 700, aqui é comprido, né? 780. De novo, aqui saiu um N de novo, vamos lá de novo. 83 milésimos, tá? Milésimos. Tem certeza? Certeza, ó. Seria aqui, ó, 6, 7, 8, 3 dividido por 1000. Então, teríamos aí um milésimo. Muito bem. Exercício 3. Tá? Observe a seguinte fração. Em cada uma das frações abaixo, indique se é uma fração equivalente ou não à fração descrita acima e justifique. Então, o que nós temos que perceber? 3/4 é a fração, a menor fração que a gente pode ter, tá? Referente a essa divisão. Porque 3 e 4 são os menores valores aqui. Eu não consigo achar mais nenhum valor para fazer a divisão e simplificar, tá? Então, olha aqui, na letra A, eu tenho 2/3. É uma fração equivalente? Não é. Por que não é equivalente? Porque, novamente, 2/3 está no seu formato irredutível, está no seu menor valor 2/3, tá? Não tem como simplificar mais ainda. E depois nós temos 5/4. 5/4 também não é equivalente, tá? Então, não é equivalente. Por quê? Olha lá, 5. Mas o 5 é maior que 4. Sim, mas tem como eu dividir 5 e 4 e obter dois números no lugar, números inteiros no lugar do numerador e do denominador? Não tem, tá? Ele também já está na sua forma irredutível, tá? E 6/8? 6/8 aqui dá para dividir por 2. Sim, então 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, nós temos uma fração que é equivalente? Sim, muito bem, é equivalente. Certo? Sem problema nenhum, então a gente consegue justificar aqui que nós conseguimos ter e temos, né, essa opção. Certo? Olha, como que a gente justifica? Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, tá? Esse meu bolo dividido em 4 partes iguais. Agora, vamos ver que eu tenho aqui uma assadeira. Vou tentar dividir em 8 partes iguais. Vamos ver se eu consigo. Tá? Eu sei que não fica muito bom o desenho aqui, né? Mas... eu acho que eu consegui. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos supor, eu tenho a mesma assadeira de bolo, é o mesmo tamanho.
Só que eu fiz um bolo, eu dividi por 4 partes. E se eu dividisse em 8? Então, você consegue ver que quando eu dividir em 8, tem uma parte menor, se eu dividir em 4, tá? Então, eu tenho 3 partes de 4, certo? Que é o que ele pediu aqui, que está aqui em cima. E 6 oitavos. Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Então, olha só. A mesma partezinha aqui do meu bolo que sobrou, tá? Essas duas partezinhas aqui que sobraram, é a mesma do tamanho aqui que sobrou do quarto, tá? Então, por isso que é equivalente, a gente consegue fazer esses desenhos, tá? E 15 20avos, dá para simplificar? Eu acho que dá. Novamente, tabuadinha, né? De preferência do 5, tá? Então, vamos lá. 15 dividido por 5 é 3. E 20 dividido por 5 é 4. Então, também nós temos aqui uma fração equivalente, tá? Parece simples, assim, parece até bobinho esses exercícios para o segundo ano do ensino médio, mas faz muita diferença a gente rever esses exercícios antes de seguir mais para frente para números irracionais, tá? Para a gente ter certeza que a gente tá de boa aqui com as nossas frações, tá? Até a gente chegar nos números irracionais, tá bom? Olha, vamos fazer aqui a continuação, tá? Então, a letra E, a gente já consegue ver que não é, né? Por que não é? Meio. Meio, você sabe, é o famoso 0,5, né? Não é, então, equivalente. 9 dozeavos. Olha, eu vou pegar esse 9 aqui, esse 12, eu acho que eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 9, desculpa, 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então, sim, é equivalente. Conseguimos aqui obter. Só observando, né? Bem legal. 12 oitavos. Opa, vamos, será que dá certo? 12 oitavos? Eu acho que não, porque 12 é maior que 8. E o 3 é menor do que o 4. Então, acho que já não vai dar proporcionalidade aqui. Mas dá pra gente dividir? Dá pra gente dividir. Vamos dividir por 4. 12 dividido por 4? 3. E 8 dividido por 4? 2. Tá? Então, aqui também não temos essa fração equivalente. 12 16avos. De novo, aqui eu vou dividir por 4. Por quê? Já falei, né? Eu acho que eu sei mais ou menos a tabuadinha do 4. Eu acho, né? 12 dividido por 4, 3. Bacana. E 16 dividido por 4 é 4. Então, sim, nós temos aqui uma fração equivalente a 3 quartos, tá? Então, todas as nossas respostas aqui justificadas, bem bacana. Exercício 4. Utilize os sinais de maior, menor ou igual para comparar os seguintes números racionais, tá? Então, aqui nós temos... ué, mas ele falou números racionais. E tem fração e tem número com vírgula. Está certo? Sim! Números racionais nada mais é do que a gente pegar um número inteiro, colocar no numerador, um número inteiro, colocar no denominador e pronto, temos números racionais. Nós temos uma razão, tá? Nós temos uma fração. E se você quiser dividir 1 por 2, você encontra o seu formato decimal, 0,5. Novamente, número racional, tá? Lembrando aí, né, para o pessoal do segundo ano que tá esquecido do que acontece lá no nono, tudo bem? Então, aqui, vamos comparar os nossos sinaizinhos, belezinha, lindos, maravilhosos. 4/5 é maior ou menor do que, eu acho que é maior do que 3/7. Como que eu posso saber? Fazendo o MMC. 5 e 7 são números primos, lembra lá, números primos, aqueles que só dividem por ele mesmo, por 1, tá? Então, eu já tenho o meu MMC, que é 35, tá? Com esse valor 35, eu faço a fração equivalente. Então, 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 4, 28. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 3, né? 5 vezes 3, o que que nós temos? 15. 28 é maior que 15, certo?
Tô indo aqui um pouquinho rápido, né, nas equivalências, porque teria que estar bem na cabecinha aí de você, segundo ano do ensino médio, como fazer o MMC de dois valores, principalmente números primos, tá? Números primos, né, voltando aqui, são números que só pode dividir por ele mesmo e por 1. Então, o 5 só pode ser dividido por 5 e por ele mesmo. Ah, mas tem outra vez que eu divido o 5 e dá certo. Dá número com vírgula. Mas essa divisão eu quero números inteiros, tá? Eu não quero número com vírgula. Então, para achar um número primo, eu estou fazendo essa divisão para ter resultados inteiros, tá? E aquele famoso MMC que você fazia, que você faz aqui, ó, 5, 7, faz aquela barrinha, né? Aí você divide pelo 5, dá 1, divide pelo 7. Aí vai dar 1, 7 vezes 5, 35, tá? É isso que eu fiz. Tudo bem? Vamos aqui então? 5 sétimos e 9 sétimos. Beleza, tá fácil. Por quê? Nosso denominador é igual. Nossas assadeiras de bolo foram divididas pelo mesmo tamanho, tá? Então, o 5, ele é menor que o 9, tá? A letra C, olha só que legal aqui, ó. Temos o 7 quintos, tá bacana, mas temos um 49,35 avos. 49,35 avos, eu acho que dá para simplificar. Eu olhei esse 35, olhei esse 49, eu acho que tem na tabuadinha do 7. Vou lá e divido por 7. 49 dividido por 7, 7. 35 dividido por 7, 5. Então, esse valor é igual. São frações equivalentes, tá bom? 9 onzeavos, 4 onzeavos, legal, bacana, denominadores iguais. 9 é maior que 4. Pronto, achei aqui já a minha fração. Você percebe aí que tem coisas que é bem tranquilo, né? Assim que a gente bater o olho no denominador, a gente consegue ver. E, de novo, a letra E e a letra F vai precisar aí dos nossos conhecimentos de unidades decimais, né? As casinhas do lado direito da vírgula, depois da vírgula, né? Que nós vamos olhar aqui, depois da vírgula. Então, vou fazer de novo aqui meus décimo, centésimo, milésimo e décimo de milésimo, tá? Então, na letra E, nós temos 3,45 e depois nós temos 3,5, tá? Ou 3 inteiros e 45 centésimos e 3 inteiros e 5 décimos, tá? Então, ao olhar a casinha da unidade, beleza, 3 e 3. Na casinha dos décimos, nós temos o 4 e o 5. Quem é maior? Eu acho que o 5 é maior do que 4. Então, 3,45 é menor que 3,5. Novamente, né, estamos trabalhando com a posição dos números e a posição dele faz muita diferença, tá bom? Ah, mas eu falo com 3,45 e 45 é maior que 5. Você pode continuar falando, tá? Só tem que saber certo quem é maior e quem é menor, sempre, tudo bem? Depois, F. Nós temos 1,234 ou 1 inteiro 234 milésimos. 1,2234 ou 1 inteiro 2.234 décimos de milésimo. Ai, foi chique esse, hein, não? Então, vamos olhar. Casinha da unidade, 1 e 1, beleza, tá igual. Casinha do décimo, 2 e 2, também tá igual. Casinha do centésimo, 3 e 2. Ué, 3 é maior que 2. Então, eu tenho que 1,234 é maior que 1,2234, certo? Tudo bem? Isso faz grande diferença, hein? Bastante coisa aí pra gente rever. E o exercício 5. Ana Clara tem anotado os gastos mensais com relação ao seu salário. 1/4 ela gasta com aluguel, 2/5 ela gasta com alimentação da família, 3/8 ela gasta com diversão e cultura, e 1/10 ela gasta com água, luz e telefone. Com o que a Ana Clara tem maior gasto e menor, tá? Então, vamos ver aqui. Eu acho que eu vou ter que trocar de cor. Então, aqui, olha, 1/4, tá, beleza. O quarto do aluguel, que ela usa aqui do salário dela, eu posso fazer o MMC do 4, do 5, do 8, do 10, tá? Ou eu posso pensar aqui no que eu posso fazer.
tá? O 4 eu tenho que ter a mesma medida, né? Eu tenho quarto, quinto, oitavo e décimo. Nesse momento, como eu tenho muitos valores aqui embaixo para resolver, você pode fazer das duas maneiras. Eu tenho certeza que coça o dedinho aí para você fazer o quê? Ah, professora, eu vou dividir, dar número decimal, fica mais fácil. Beleza, vai na fé também, olha. 1 dividido por 4 dá quanto? Não dá nada, porque 1 não cabe no 4, difícil, né? Então, aqui não temos nada. Nós temos o quê? 10, tá? Depois, 2 vezes 4, nós temos 8, certo? 8 menos 10 sobra 2. E vamos para o 20, né? Sobra 0,25. Então, aqui nós temos 0,25. 2 quintos, né? Ou 2 dividido por 5. 2 dividido por 5. 2 dá para dividir por 5? Não. Então, nós vamos aqui, ó, 0, né? Vou colocar o 20 aqui. Nós temos o 4. Então, 2 quintos é 0,4. Depois, nós temos 3 oitavos, né? Então, aqui, olha, 3 não dá para dividir por 8, então, vou fazer o 30, tá? Então, aqui eu vou usar quem? O 3? Isso, olha, 3 vezes 8, 24, vai dar 6, 60. Daí, eu vou ver o 7, vai dar 8 vezes 7, 56, vai dar 4, que vai dar 0, que vai dar 0,375 ou 375 milésimos. Aqui já foi um pouquinho mais... Tchan. E um décimo é o famoso 0,1, tá? Então, olha só, tem os valores decimais? Tenho. O que eu tenho que fazer? Tentar chorar? Não, colocar do maior para o menor. É isso que ele está pedindo. Onde que é o meu maior gasto? Tá? O meu maior gasto, eu tenho valores decimais. Então, eu vou lá. Casinha da unidade, casinha do décimo, do centésimo, do milésimo e do décimo de milésimo. Casinha de unidades, todas zeros, bacana, linda, maravilhosa. Eu tenho 0,1, tenho 0,25, tenho 0,375 e tenho 0,4, tá? Quem é o meu maior gasto aqui? É quem na casinha do decimal é o maior número. E nesse caso é o 0,4, que é a alimentação. Então, o maior gasto que a Ana tem é com a alimentação. Certo? Deu para entender o que eu fiz aqui? Ah, eu quero fazer o MMC, professora, e encontrar aí as frações equivalentes. Beleza, também pode, tá? Sem problema nenhum. Fica tranquilo. Eu prefiro fazer por método de fração equivalente, tá? Já que há alguns anos dando aula, a galera curte fazer essa divisão, curte esses números com vírgula, que é um absurdo. Então, eu falei, vou fazer com número com vírgula. E 0,1 é o meu menor valor aqui. 0,1 é água, luz e telefone, que é o menor gasto que ela tem. Tudo bem? Legal esse exercício e dá para fazer dessas duas maneiras. Quem estiver fazendo com fração equivalente, tá? O denominador, o MMC de 4, 5, 8 e 10 tem que ser 40. Tudo bem? E mais um exercício. Lúcia, Dandara, Tabata, Danúbia e Júlia receberam cada um ticket numerado para concorrerem ao sorteio de um perfume. A menina ganhadora é a que possui o ticket com maior número. A ganhadora é Lúcia, Dandara, Tabata, Danúbia ou Júlia? Então, aqui eu estava observando este exercício e encontrei um erro. Eu não sei como que está aí para você, se foi modificado no seu caderno, mas eu acredito que não. Então, aqui nós temos na unidade 1, 1, 1, 1 e 1. Beleza. Na unidade, todos têm o valor 1, mas nos décimos, nós temos Lúcia 2, Dandara 0. 2 é maior que 0, eu quero o maior número, então a Dandara já não tem o maior número. Depois a Tabata, nós temos 2 já, nos décimos aqui ela tem 2, beleza, vou esperar. A Danúbia tem um 0, 0 novamente é menor do que 2, então a Danúbia está fora. E Júlia também tem 2,
tá? Olha só que legal. Lúcia, na casinha do centésimo, tem 1. A Tabata, na casinha do centésimo, tem 0. E a Júlia, na casinha do centésimo, não tem nada. Mas nada e 0 é a mesma representação. Então, a Tabata e a Júlia ficariam empatadas aqui, tá? E a Lúcia seria a nossa grande ganhadora. Por quê? É quem tem o maior número. E 0,21 ou 21 centésimos, né? Tem o maior valor, certo? Interessante esse exercício, mas porém eu acho que na hora de fazer essa adaptação desse exercício do Saresp, houve aí algum erro, porque Tabata e Júlia, na minha opinião, ficariam empatadas. Tudo bem? E essa foi a aula aí do segundo ano do ensino médio, um pouquinho diferente do que eu faço no nono e no terceiro. Espero que tenha ajudado aos alunos aí do segundo ano. Tudo bem? E até o próximo vídeo.